Olá, bem-vindos à sétima aula do mini curso de C do grupo PET Elétrica do FPA. Hoje nós abordaremos mais algumas funções da biblioteca string.h. A biblioteca string.h, além de conter algumas funções que facilitam bastante a manipulação de strings, elas também têm outras funções que servem para localizar e separar caracteres em uma string. Sendo que hoje nós iremos abordar a strchr, strrchr, strstr e strtoc. Vamos explicar um pouquinho como elas funcionam agora. A biblioteca string.h possui, além de algumas funções para manipular de forma facilitada as strings, algumas funções que permitem localizar e separar caracteres em uma string. Sendo que as funções que vão ser abordadas hoje são strchr, strrchr, strstr e strtoc. Primeiramente, falando das funções strchr e strrchr, são funções que guardam uma variável do tipo ponteiro e aponta, entre aspas, para o endereço da primeira e última instância de um caractere em uma string, respectivamente. No caso, strchr para a primeira instância e strchr para a última instância desse caractere em uma string. Então, se declararmos uma string chamada nome1, nome2, e além disso, criarmos uma variável de tipo ponteiro, esse tipo de variável vai ser explicado um pouquinho mais à frente no curso. O importante é que, para esta função, se crie uma variável do tipo ponteiro. Assim, nós podemos armazenar nesse ponteiro um endereço de memória, ou seja, um código que vai apontar para onde está, no caso, esse caractere M dentro dessa string. Nesse caso, usando strchr, estamos apontando para este primeiro M aqui. E usando strrchr, estamos apontando para a última instância do caractere M na string. Então, além disso, nós também temos a função strstr. É uma função que guarda uma variável do tipo ponteiro, que aponta para o endereço da primeira instância de uma substring em uma string, ou do caractere M numa string. Então, além disso, nós temos a função strstr, uma função que guarda uma variável também do tipo ponteiro e que aponta para o endereço da primeira instância de uma substring dentro de uma string. Então, se tivermos uma string em que o conteúdo dela esteja nome1, nome2, também criando uma variável do tipo ponteiro, nós podemos guardar nessa variável o endereço, a posição em que aparece a primeira instância dessa substring nome. Ou seja, ela vai estar guardando a partir desse endereço. Mas se colocarmos, por exemplo, nome2, então ela não vai mais apontar para esse início, primeira instância em que aparece a substring nome. Ela vai apontar agora para a primeira instância em que aparece a substring nome2. Então ela vai começar a apontar para esta parte da string. Assim, nós podemos usar essas funções para localizar caracteres e substrings dentro de uma string. Agora vamos para alguns exemplos. Bem, aqui nós temos um código simples em que eu coloquei o meu nome e repeti aqui para verificarmos algumas coisas. Além disso, eu defini uma variável do tipo ponteiro, que eu chamei de ponte, e nela eu estou armazenando o endereço da primeira instância da letra B maiúscula. Lembrando que na linguagem C ele diferencia letra B minúscula e letra B maiúscula, são caracteres diferentes. Então,
Se eu pedir, por exemplo, para ele imprimir o conteúdo que está sendo armazenado nessa variável, eu vou obter B, porque ele armazena também só um caractere. Mas agora eu posso, por exemplo, mas ele está armazenando a posição de B, e se eu pedir para imprimir, ele vai imprimir esse conteúdo apenas. Mas, como ele é um ponteiro, é possível fazer uma espécie de aritmética. Como ele, na verdade, guarda uma posição, eu posso mudar essa posição. E se eu, por exemplo, somar mais um, ele não vai estar mais apontando para este caractere, ele vai estar apontando agora para o caractere logo em seguida. Ponte mais um. Então, se eu fiz tudo certo, ele aponta para a letra O. Assim como posso somar mais um, eu posso subtrair mais um. Subtrair menos um. Assim, ele vai estar apontando para o espaço, que vinha logo antes da letra B. Assim também funciona STR e CHR. Se eu, por exemplo, quiser apontar para a letra A, tem várias instâncias da letra A. Se eu utilizar STR, CHR, eu estou apontando para a primeira instância que está em Lucas. Então, se eu subtrair menos 1, eu vou para a letra C. Mas, se eu apontar agora, tirar aqui, se eu apontar agora para a última instância da letra A, está apontando para esta letra A aqui. Então, se eu subtrair 1, ele estará apontando para a letra I. Assim, podemos localizar caracteres. Mas, além disso, também temos STR, STR, que a gente pode localizar toda uma substring. Então, se eu repetir aqui, eu posso querer localizar Borges, por exemplo. Então, opa, perdão. Como estamos localizando uma substring, tem que ficar entre aspas duplas, importante. Caracteres são entre aspas simples e strings entre aspas duplas e substring. Então, se eu quiser saber para onde que esse ponteiro vai estar apontando agora, vai estar apontando para a letra B, que é o começo da substring. E, assim como com strchr, posso agora tomar 2, por exemplo. Se eu somar 2, estou apontando para o início da substring. Então, eu vou imprimir R em tela, porque eu estou apontando para o início dela. Se eu somar 2, eu passo para esse endereço e eu posso para o R. Agora, se eu subtrair 2, se eu subtrair 2, estarei apontando para S. A priori, pode parecer um pouco confuso, mas mais tarde no curso irei explicar melhor o que é um ponteiro e endereço de memória para a linguagem C. Mas para esta aula, basta saber que o ponteiro é basicamente um endereço de memória que aponta a posição de algum conteúdo de uma variável no sistema. E chamando ele como ponteiro, é possível imprimir em tela essa variável e imprimir as variáveis à direita ou à esquerda usando aritmética de ponteiros. Agora vamos voltar para o slide para falar da última função, strtalk. Essa função tem a capacidade de separar uma string em
tokens, ou seja, outras substrings que são delimitadas por um ou mais caracteres escolhidos. Então, se, por exemplo, eu utilizar este código aqui, eu poderia pegar esta string e, ao aplicar esta função, eu estou separando esta string em tokens delimitados por um espaço. Então, eu separei aí o FPA vírgula, a vírgula, maior vírgula, do vírgula, no caso, a maior do norte. Assim, armazenando elas dentro também de uma variável do tipo ponteiro. Só que agora, como ela está separada em tokens, essa variável do tipo ponteiro vai estar guardando dentro dela o conteúdo de uma substring, o conteúdo de uma string de forma de substrings separadas por esse espaço. Então, fica um pouquinho mais claro se eu mostrar o exemplo de agora. Então, vamos voltar para o programa. Só vou comentar esta parte aqui. Muito bem. Eu estou usando a mesma variável, nome. Estou pegando aqui, criando uma variável tipo ponteiro, só que de nome TK, de token. E não. E armazenando nessa variável os tokens separados por um espaço. Sendo que sempre que aplicamos essa função pela primeira vez, o que vai estar dentro imediatamente dessa variável do tipo ponteiro vai ser a substring até o momento em que houve um espaço. Porque eu estou definindo como espaço para separar os tokens. Então, se eu pedir para imprimir em tela essa substring, repare, não é mais um caractere. Eu quero toda a string que está contida naquele ponteiro. E nesse momento, a gente não precisa mais chamar o ponteiro usando ponteiro, usando essa estrelinha aqui no início. Chamamos apenas como token porque essa função ela já consegue separar as substrings. Assim, eu peguei apenas a palavra Lucas, porque é a primeira substring em que no final dela tem um espaço. Então, se eu quiser passar para a próxima substring, basta eu chamar a função novamente, só que agora eu vou aplicar um null. Eu vou colocar um null no lugar onde seria a string, porque ela dentro dessa variável já tem os tokens. Só que para passar para o próximo, eu realizo a função de novo, colocando null e colocando espaço novamente, e ela vai ir para a próxima instância separada por espaço. Então, se eu executar, estarei em Borges. E se eu refizer o comando, o que poderia ser feito por uma estrutura de repetição, por exemplo, eu vou imprimir em tela Maia, Lucas Borges Maia. Além disso, outra coisa interessante é como este TK, na verdade, é uma variável do tipo ponteiro, então eu posso executar da mesma forma que eu utilizei essa variável point. No momento, ela está na palavra Maia. Então, ela está apontando para esse início aqui na memória. Se eu chamar ela como ponteiro, lembrando, como ponteiro ela está apontando para um caractere só. Então, eu obterei apenas a letra M. E assim como antes, posso realizar aritmética de ponteiros para percorrer esse endereço. Então, se eu estou em M, se eu executar
entre parênteses com mais um, eu vou para A, vou para I, e vou para A novamente. E assim, se eu voltar para Borges, agora eu devo estar apontando para B. B, que é o início da substring. E por hoje, isso é tudo. Espero que tenham gostado e os vejo na próxima aula. Obrigado pela atenção.